Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu não se digne da vossa santa palavra. O Evangelho dessa terça-feira está em Mateus 19, de 23 a 30. Então Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados. Perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo, te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que serão os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, está aí o questionamento do jovem, o rico, né? O jovem rico. Jesus disse: quem é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Camelo pode-se pensar um animal, né? O camelo. E no contexto da época de Jesus, camelo era um cabo que atracava os navios, barcos, segurar para ele não entrar para o mar. Então Jesus, ele usava o contexto do tempo dele para falar as coisas da terra, do Evangelho, trazer o Evangelho para os dias, trazia aquele contexto, né, daquele tempo dele. É assim o contexto de Jesus. O navio era atracado com aquele cabo, então Jesus fez a comparação. E aquele cabo se chamava camelo. Jesus fez a comparação, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Veja que dificuldade para o rico entrar no reino do céu. Mas ele diz também, nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Porque Jesus viu que era muito difícil para um rico. Porque o rico não tem tempo para Deus. O rico só tem tempo para as coisas dele, para as suas riquezas, para administrar seus bens, sua fortuna. Não quer se misturar com os pobres da igreja, porque a igreja é o tesouro da igreja aos pobres, e poucos são aqueles que têm fortuna e se dedicam à igreja. Então, sempre foi assim e não vai deixar de ser, sempre vai ser assim. A igreja é uma instituição que Jesus fundou para chamar todos à salvação, tanto o pobre como o rico. Só que infelizmente o rico, na sua arrogância, não aceita viver uma vida de oração, pegar um texto de Nossa Senhora para rezar. Porque a oração do texto é uma oração mais dos humildes. Os arrogantes não rezam texto. Texto é para os humildes. Só reza
a Deus quem é simples e humilde. Aí Jesus viu essa dificuldade e ele falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Veja que é impossível, né? É impossível. Então, ele disse: mas para Deus não é. Porque se um rico usa o seu dinheiro para fazer o bem, com certeza ele se salva. Agora aqueles que se trancam, se fecham no seu mundinho, esse não tem salvação. É para aqueles que abrem o coração, divide com os pobres, ajuda os pobres. De que não divida, mas ajude. Esse sim. Também não quer dizer que é todos os pobres que vai se salvar. Não. É o pobre que tiver o coração também voltado para Deus e para a igreja. É o pobre que tem seu coração voltado para a doutrina, para a verdade. Não quer dizer que todos os ricos vão se perder e todos os pobres vão se salvar. Nada disso. Tem rico que vai se salvar e tem pobre que vai se perder, porque não abriu o coração para Deus e o Evangelho. Então, ele vai ficar de fora porque é o arrogante, né? Tem pobre que é arrogante, que não quer saber de Deus, da verdade. Vive na mentira, permanece na mentira e quer morrer na mentira. No mundo de hoje está muito complicado. A humanidade hoje, essa geração que a gente vive apegado às coisas da matéria e esquece que Deus existe, esquece que tem que ter uma vida de oração, uma vida de eucarística e caridade. Pregação da palavra, leituras da palavra de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus aqui nessa terra. Apesar de ser pobre, vai se salvar, não, vai se perder também, porque não abriu o coração e a mente para viver na misericórdia, na simplicidade, na graça de Deus. Vivemos o tempo da graça. De Jesus Cristo para cá é o tempo da graça, para todos nós. Meus irmãos, o verdadeiro rico é aquele que abre o coração para Deus e adquire essa riqueza espiritual, o reino de Deus. Essa é a verdadeira riqueza, porque é para sempre, não tem mais fim. Que na terra tudo passa, tudo fica. Vejo aí gente milionários que morrem, não levam um centavo no caixão com ele. Já tudo aí. Então, a gente pode até fazer uma reflexão em cima disso e perceber que não vale a pena toda a riqueza desse mundo, você se dedicar tanto às riquezas e deixar de lado a verdadeira riqueza, que é a dimensão espiritual, a riqueza espiritual. É o viver com Deus e em Deus aqui nessa terra, para adquirir essa riqueza espiritual. Deus abençoe, que Deus dê força e sabedoria, abra nossa mente para a gente viver nessa terra, mas sem se apegar a ela, sem se apegar às matérias, às coisas materiais, porque Deus, em primeiro lugar, Deus é a preferência, Deus é tudo, Deus é a riqueza toda, a verdadeira riqueza é Jesus, é seguir os passos de Jesus. Essa é a verdadeira riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.